Eu já observo um sorriso nesta manhã de quinta-feira. Tem alguma coisa ligada ao futebol? Bom dia. Bom dia, Jacques. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Hora, todos que nos acompanham aqui no estúdio. É sempre bom ver nosso time ganhar, né? Tetracampeão da Copa do Brasil é importante. Jogo duro, mas deu resultado. É como eleição. Como eleição. Futebol é como eleição. O jogo é duro, mas dá resultado. Candidato, o senhor trabalhou no segundo turno, no primeiro turno, conseguiu chegar ao segundo turno. E nesse período de campanha, qual a mudança que teve no trabalho? Qual a avaliação que o senhor faz até agora da campanha do senhor? Entendo que no primeiro turno são muitos os candidatos, né? É uma discussão com uma matiz de variação muito grande em relação às propostas, a perfil de candidatos. E no segundo turno, essa discussão ela fica muito mais direcionada, porque só há um adversário, então ela se coloca de uma outra maneira. Mas nós nunca fugimos daquilo que nós temos como eixo central da nossa campanha, que é apresentar projeto e proposta do nosso plano de governo. Ele está muito bem estruturado, concebido e para ser seguido. Planos de governo, às vezes, são aquelas peças que protocolam na justiça eleitoral, depois o candidato nunca mais vê na vida, ou fez com copia e cola, né? Sabe aquela coisa, copia um trecho ali, cola ali, copia ali, monta e protocola. O meu plano de governo, ele é um planejamento estratégico. Em 2023 ele vira PPA. As ações do plano plurianual já estão ali no plano de governo. Então as pessoas podem saber exatamente o que o Eduardo Riedel, o governador, vai implementar no estado a partir de 23. E tem uma questão que eu tenho comentado, Riedel, que é sobre o próprio plano de governo. Eu nunca vi um plano de um candidato ser divulgado tanto em grupos de WhatsApp. Isso faz com que as pessoas conheçam de fato o que você propõe caso seja eleito, né? Essa é a nova política, né? Não é em torno da politicagem, ela é em torno de proposta, de projeto. Né? Quando a gente divulga o plano de governo abertamente, claramente, ali estão os grandes eixos, as dimensões, as diretrizes estratégicas e o plano de ação. A ação para assistência social, isso, estão lá 12 pontos. Né? Para as áreas transversais, um pouco daqui e ali, a correlação com toda a visão nacional e com a visão global hoje, que está posta nos grandes organismos multilaterais. Então, assim, o plano de governo ele é uma peça que deve ser seguida para ser implementada. E ajuda muito as pessoas começarem a discutir em torno do plano, né? Até para a maturidade da democracia. O senhor faz parte desse governo aí que está saindo agora. Logicamente, foi um dos coordenadores de todas as ações do governo. O que é que você faria de diferente no seu governo? Quando a gente está no governo, né, você tem concordâncias e discordâncias. Eu sempre digo que boas políticas públicas devem ser mantidas, porque dão resultado. Eu não sou daqueles que tudo que está feito para trás está errado. Cada governador deu sua contribuição ao longo da história do estado de Mato Grosso do Sul. Uns acertaram mais, outros acertaram menos. Né? Uns erraram mais, outros erraram menos. Mas do que está posto, alguns conceitos para políticas públicas de saúde, por exemplo, nós vamos manter, como a regionalização da saúde. Nós vamos manter um projeto da educação de escola em tempo integral. Mas o que vai mudar? Por exemplo, na saúde, né? A relação direta do Estado com o município na atenção primária. Não dá mais para ficar vendo fila, falta de remédio de médico no postinho de saúde. Essa é uma questão que tem que ser enfrentada e eu me proponho a fazer esse enfrentamento. Eu não quero ver mais bairros de municípios sem serem asfaltados. Essa é uma questão que tem que ser enfrentada. Eu não acho razoável nós, num estado que está em pleno crescimento, é o que mais cresce do Brasil, em pleno século XXI, ainda termos pessoas morando em ruas não pavimentadas ou sem saneamento básico. Então tem algumas coisas que parecem ser essenciais, mas que ainda não foi feito um enfrentamento de fato para sanar aquela falha do Estado. O saneamento foi feito e está em andamento. A pavimentação dos bairros nos municípios, ainda não. Mas essa é uma responsabilidade do município. Sim,
né? Mas a gente não precisa ficar discutindo de quem é a responsabilidade se você tiver prioridade naquela ação. Como nós temos uma ação municipalista, entendemos que esse é o caminho para o crescimento, nós vamos fazer algumas ações nesse sentido que não foram enfrentadas. Agora, Rido, o senhor tem conversado com muitas classes, né? E uma das classes que tem cobrado muito é a dos professores, né? E em reunião com os professores, o senhor que sempre fala sobre o valor do salário em Mato Grosso do Sul ser um dos maiores do Brasil, e agora tem a questão dos convocados, que o senhor já assumiu um compromisso, né? Uhum. A gente na educação tem esse objetivo, né? O salário do professor efetivo é o maior do Brasil. Esse mês agora tem para 10.383, se eu não me engano. O do convocado não. Ele teve uma redução, mas passou a receber 13 salários ao invés de 10 salários por ano só em sala de aula. E o nosso compromisso é igualar, né, o salário do efetivo com o do convocado. Eu entendo como justo esse pleito e nós vamos trabalhar nesse sentido. Já fiz esse compromisso lá na Federação dos Trabalhadores de Educação, na FETEMS, com os sindicatos e principalmente com os professores, né, convocados, que é uma necessidade que a gente tem, essa isonomia salarial. Seu adversário, a gente está aqui para falar do seu plano, mas a gente às vezes tem que citar o adversário. Ele tem dito, assim, que esse governo que você percebeu foi um governo de impostos e que ele vai baixar isso, vai baixar aquilo, que vai retirar isso, vai retirar aquilo. Você que é o mestre do orçamento, sabe o que se pode gastar e o que pode se arrecadar e o que pode ser gasto. Você acha que todas essas promessas são viáveis, por exemplo, alteração no Fundersul, rever a aposentadoria, rever a lei da aposentadoria, que os sindicatos aqui, eles reclamaram muito que não foi aberta uma janela para o diálogo, e assim vai, redução de ICMS. O que você tem que falar sobre isso, essas possibilidades de rever tudo isso? Olha, doutor Miquimba, algumas questões são possíveis, outras não. Tá? O que não dá é para falar que vai reduzir tudo e vai aumentar o gasto. Essa equação não fecha. Né? Então ele tem que ter responsabilidade ao falar as coisas. E quem não tem, quem não consegue falar o como, e ele não consegue, ele só acusa, só aponta o dedo, né? Não mostra o caminho, não mostra de que maneira, é fácil, né? Falar sem compromisso. Aliás, ele não é um homem de muito compromisso. Né? Todos os compromissos assumidos de participação em debate, ele não foi a nenhum. Assinado há uma semana atrás, ratificado. Então ele não é um homem que assina, que faz o que assina. E ele está falando ao vento. Né? Existe sim a possibilidade de alterar algumas alíquotas tributárias? Existe. E deve ser feito. Mas tem que ser feito com critério. Vou dar um exemplo que você mencionou, o ICMS. Ele sabe que para cada tipo de produto você tem um tipo de ICMS, um tipo de tributação, alguns são substituições tributárias. Ele conhece o sistema tributário do Mato Grosso do Sul ou só fala assim, não, vamos baixar o ICMS? É fácil, né? Alimento é 7, alguns produtos 17, outro acima, outros 12, outros 4. Então ele tem que saber o que ele está falando. Nós temos sim um direcionamento claro de reduzir para micro e pequenas empresas e empreendedores, né, ainda mais, os de faixa de renda de receita mais baixa, buscar isenção, né, ampliar a isenção para faixas de renda um pouco mais alta, porque esse é um caminho que gera competitividade para esses negócios, né, e isso é importante. Nós temos como discutir a devolução do imposto para as pessoas mais vulneráveis? Temos. É um programa que eu coloquei no programa de governo, que a gente chama de retorno de imposto aos vulneráveis. O que a pessoa comprar, né, de uma determinada faixa de renda, ela vai receber de volta o que tiver embutido de imposto naquela compra. É um outro mecanismo de transferência de renda. A queda do ICMS dos combustíveis, ela foi acentuada e nós vamos manter essa queda. A de diesel já era a menor do Brasil e se manteve em 12%. Né? Então ele fala muito de muito imposto, mas ele não aponta diretamente aonde ele vai reduzir, o que ele vai reduzir e quanto vai custar.
né? E o quanto vai custar para fazer o que ele diz que vai fazer. Então, só falar não resolve, tem que dizer como, né? E é o que eu estou falando. Algumas alíquotas podem ser reduzidas, combustíveis permanecerão baixas, Fundesul, né? 1,250 é a receita anual, 25% vai para os municípios, e eu já tratei isso com mais de 65 sindicatos rurais dentro da Federação de Agricultura. Eu vou pôr na mesa de discussão os 4 anos de investimento do Fundesul, para onde vão, junto com eles, e eles vão tomar uma decisão, produtores rurais, que são quem mais paga, e eu sei que eu estou falando, porque eu pago o Fundesul, sou produtor rural, e nós vamos tomar a decisão conjunta. Vamos diminuir? Vamos. Vai afetar aonde o investimento, em que estrada, em que tipo de ação que é importante para o estado de Mato Grosso do Sul. Se eles entenderem que é mais importante a gente reduzir e segurar alguns investimentos, eu sou companheiro. Decisão compartilhada. Não tenho problema nenhum com isso. Mas não é uma discussão de campanha solta. É um projeto e uma proposta colocada na mesa para a tomada de uma decisão madura. São 7 horas e 19 minutos, vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho para continuar essa entrevista aqui com o candidato ao governo de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel. Volta com o Jornal da Hora aqui na sua 92,3. Participe com a gente através do nosso WhatsApp, que é o 99911-9689. Estamos recebendo aqui o candidato ao governo de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel. E tem participação aqui dos ouvintes. O Leandro fez uma pergunta sobre a questão do salário dos convocados, o senhor já falou. A Cíntia Ferreira está mandando um abraço para o senhor. Os vereadores Clodoilson Pires e Ronilson Guerreiro também na audiência mandando um abraço para o senhor. Tem pergunta também de produtores rurais. A gente vai tocar nesses assuntos até o final da entrevista, mas a Rádio Hora é a rádio da família. E a gente observa que o senhor tem feito uma campanha sempre levando a esposa do senhor, a Mônica, os filhos. Como o governo do estado vai olhar para essa pauta da família? Olha, Jackson, eu tenho uma vida, né, extremamente embasada, baseada e norteada pela família. Eu sou casado com a Mônica há 28 anos. Toda a nossa vida foi construída junto. Tenho 2 filhos, a Marcela e o Rafael. E para mim são a razão da nossa existência, das nossas ações, do nosso direcionamento. Eu não posso falar muito de família que eu começo a emocionar, porque é o que a gente faz junto, né? E nós somos muito cúmplices dentro de casa, a gente vibra, torce pelo sucesso um do outro, né? De todos nós. É tão gostoso ver, as que eu chamo de crianças, né? 22, 23 anos, mas começando a vida, voando, acabando faculdade, começando a trabalhar, constituindo família de certa forma. Então, eu acho que é o esteio, a base essencial, né, das nossas ações. Se hoje eu estou aqui como candidato a governador do estado, é porque eu tenho uma família sólida, né, e a Mônica tem sido muito parceira. Esse projeto ele não tem como ser do candidato, ele é um projeto da família, né, porque envolve a família, queira o candidato ou não. Né, é uma questão que nós conversamos muito lá atrás, antes de eu aceitar esse desafio, e a Mônica falou, não, se é importante, né, para o conjunto, para a sociedade, para nós, vamos enfrentar juntos. E foi difícil, porque ela não é da política, eu nunca fui da política, e a gente lida com situações na política muito diferentes da nossa realidade, né, de vida, da nossa história de vida. Né, e ela tem feito um grande trabalho. Né, acompanhando, indo junto, fazendo visitas, conhecendo profundamente, como eu conheci as demandas da sociedade sul-mato-grossense. Ela tem passado por essa experiência também e me ajudado muito, né, nesse processo. E as pautas do senhor para as famílias, para a área cristã? Acho que a gente tem que valorizar muito, né, através das mensagens e de exemplos. Eu acho que um líder, ele é muito... tem que liderar muito pelo exemplo. Né? Então as pautas relativas à família, elas devem estar sempre presentes nas suas atitudes. Né? Mais do que uma questão de arcabouço legal, que é importante, fundamental, esse é o direcionamento, né? A diretriz, mas acima de tudo o exemplo a ser dado. Né? Porque às vezes é aquela história, né? Faça o que eu falo, né? Mas eu não faço.
né, o que eu falo. Então, a gente tem que não só falar, mas fazer, né, e levar o governo, a sociedade, respeitando as diferenças, mas numa direção de valorização dessa célula básica da sociedade, que é a família. Eu vou voltar no assunto Fundersul, porque a gente conversando com os vários amigos que estão no agronegócio, eles reclamam muito dessa taxa do Fundersul. Eu gosto sempre de encontrar e conto para eles também. E lá em 98 eu fui fazer um estágio na França e eu percorri os vinhais de Bordeaux. E nos vinhais de Bordeaux eu vi uma coisa interessante, tinha muita rua asfaltada no meio dos vinhais. Aí eu perguntei, por que tem asfalto aqui? Ele falou, é para a uva não amassar, é para a uva chegar inteiriça lá no destino dela. Aí eu fico andando aí no nosso Pantanal, eu vejo que o boi chega muito machucado, tem boi que sai em comitiva, por exemplo, eu vi numa fazenda lá que vai até Sonora, chega lá com metade do peso. Então, às vezes eu fico pensando se o pecuarista reclama por não conhecer ou porque ele acha que sempre tem mais impostos. Olha, doutor Miquimba, o Fundesul ele foi instituído em 99. Né? Eu discuti quando eu estava na Federação de Agricultura, 2010, se eu não me engano, discuti muito, tivemos ações, discussões, e ele foi aprovado do ponto de vista constitucional no arcabouço de contribuições do Estado, né? Como eu falei, eu não tenho nenhum problema em rever o Fundesul, só que a gente tem que deixar claro ao setor produtivo o impacto disso. Né? E como eu falo, eu sou da área, sou do ramo, vivo da produção agropecuária, né? Cana, soja, milho, pecuária, leite, frango, e sei o quanto é importante a infraestrutura para o setor. Né? E a gente tem realizado um investimento sem precedente no Estado em rodovias e manutenção de rodovias. É possível diminuir o Fundesul? Claro que é. É possível, mas a gente tem que conhecer, os produtores têm que conhecer, senão a gente cai na discussão rasa. Vamos fazer um corte linear de 20%, 30%, 40%, 50%? Ok, é possível fazer, mas vai ter impacto no investimento. E é essa noção, essa transparência, essa clareza que tem que ter com o setor produtivo. Lembrando que o Fundesul, a metade dele é contribuição do setor produtivo, a outra metade é sobre os combustíveis. Né? E a gente aplica em pavimentação urbana 16% do Fundesul. 50% é para pavimentação de rodovias e 30% ele é para manutenção dos mais de 6 mil quilômetros de estradas estaduais. Então essa é a composição de gasto do último ano do Fundesul. E isso é discutido com a comissão, né, que participa, é externa, tem Federação de Agricultura, Federação das Indústrias, uma série de membros que definem esse orçamento para o Fundesul a partir de tudo que é mostrado para o ano seguinte. Eu pretendo fazer um planejamento de 4 anos, porque a gente tem esse conhecimento, mostrar para as instituições, para os produtores e tomar a decisão em conjunto. E eu vou tomar essa decisão compartilhada. Eduardo, um dos destaques deste atual governo é o número de indústrias que vieram para Mato Grosso do Sul, e esta semana recebemos o secretário Jaime Verruc aqui, que detalhou para a gente em números o crescimento. Como o senhor pretende aumentar o número de indústrias no estado? Com esse ambiente favorável, né, para a atração dos negócios para cá, trocando imposto por emprego. Eu tô vendo o adversário falar assim, tá lá na LDO que foi para a Assembleia a desoneração de 5,4 bilhões para o ano que vem. É isso mesmo, né? Porque para atrair grandes empreendimentos nós tivemos benefício fiscal. Tá? Essa é uma política clara de governo, né? Que nós vamos cada vez mais aperfeiçoar. E a política tributária ela deve favorecer o micro e pequeno e criar as condições para que o grande venha. Né? Porque quando ele vem, ele gera massa salarial, ele gera oportunidade de emprego, ele gera novos negócios, novas empresas ao entorno daquele empreendimento. E aí olha como é que as coisas se conectam. Uma Suzano que está aqui em Ribas, com 20 bilhões de investimento, com 10 mil funcionários trabalhando lá agora no final do ano, né, revolucionando Ribas, precisou do quê? Para poder garantir a vinda da cá, mais de 120 quilômetros de asfalto de Camapuã até Ribas, que
está sendo pavimentada com recurso de onde? Fundesul. Então, as coisas se conectam quando o Estado ela tem a capacidade de atrair esse negócio. E esse negócio valoriza mais de 50 mil hectares de terra do produtor rural. Uma área que valia X, hoje está valendo X mais 40%, mais 70%. Olha como a economia ela começa a se transformar a partir do momento que você tem a capacidade de investimento em infraestrutura. Nesse contrato firmado com a Suzano, que eu assinei, é o asfalto Camapuã, Ribas, são 6 pontes de concreto, é a mudança lá da BR que tem que fazer toda a estruturação que o DENIT, o governo Bolsonaro, vai fazer, que é uma rodovia federal. Então você tem ações de investimento extremamente importantes, que é o que vai acontecer em Inocência. Quando a gente está pavimentando a 316, que vem lá de Costa Rica, Paraíso das Águas, vai a Moranga, Inocência, desce para Aparecida do Taboado, é uma rodovia, um eixo estruturante. Quando a gente está pavimentando agora a 320, sai de Três Lagoas, subindo até lá o entroncamento da 377, a 289 Iamambaia, que vai começar, a agricultura familiar, que precisa ser atendida com infraestrutura, aqui Capão Seco, Capão Bonito, em Sidrolândia, né, que é uma transformação. A 355 sai de Terenos, vai a Dois Irmãos, pega 10 assentamentos. Essa rodovia vai ser pavimentada. Então a gente tem um planejamento para o Estado que ele é transformador. O Pantanal Sul-Mato-Grossense, doutor Miquimbo, o senhor conhece tão bem. Olha o que está acontecendo na relação Niacolândia-Paiaguás. Eu recebi uma foto hoje aqui da estrada que chegou na ponte do Taquari, né, uma ponte que ligava um lugar sem estrada, outro lugar sem estrada. Ok, importante a ponte, mas agora chegou a estrada dos dois lados, para que ela pudesse conectar de fato vias de acesso. E aí o boi machuca muito menos, as propriedades se valorizam como aconteceu em muito, ganho patrimonial ao produtor. Então é uma discussão que tem que ser feita não de maneira eleitoreira, uma discussão séria, responsável com o nosso Estado, com o nosso desenvolvimento, e que todas as partes interessadas podem e devem participar. E no meu governo eu pretendo dar essa abertura à participação das partes interessadas. Rida, eu tenho uma pergunta aqui da ouvinte Flaviana. O senhor tem falado muito sobre construção de hospitais, né? Mas ela pergunta a respeito do salário da enfermagem. Como que está a discussão sobre o piso da enfermagem para o governo do senhor? Bem, essa é uma decisão que foi para o Congresso Nacional, né? Foi para a Justiça. Eu não acompanhei mais. Nós vamos absolutamente respeitar a lei, né? E claro que a enfermagem, os enfermeiros e enfermeiras são profissionais e a gente tem que tirar o chapéu porque fizeram toda a diferença para o bem-estar da nossa população durante a pandemia. E fazem no dia a dia, né? E ela coloca um ponto interessante, né? A construção de hospital não é o problema, né? A questão é que você, ao fazer um hospital, tem que assumir no orçamento a manutenção do hospital, o custeio do hospital. E só para dar um número para vocês, o hospital que custa aí de 70, 80 milhões para ser realizado, com mais de 120, 130 leitos, ele custa a mesma quantia de construir um hospital para ser mantido por ano. Então, quando você faz um hospital, você gasta um hospital por ano para mantê-lo, né? Então, você tem que ter a previsibilidade de assumir isso dentro do seu orçamento. Três Lagoas está feito, está sendo conduzido, está previsto e acontecendo. Dourados termina final do ano que vem vai ser incorporado já ao orçamento. Ponta Porã já estava há muito tempo funcionando, né? E outros com repasses de fundo a fundo que nós temos que garantir. E a valorização do profissional, tanto do enfermeiro, da enfermeira, quanto do médico, da médica, os assistentes, toda a equipe, né, que está em torno de fornecer para a sociedade saúde, tem que ser sempre valorizada. Eu tenho dito muito, né, para as 47 carreiras do Estado, que a gente tem que usar o limite do da fatia do orçamento possível, legal, em benefício e valorização do servidor. Essa é a mensagem que eu tenho deixado, né? Não é um trabalho para diminuir o percentual a ser gasto do orçamento com o servidor. Pelo contrário, vamos sempre usar o nosso limite. A gente só não pode ultrapassar o limite, senão você compromete inclusive a gestão. Mas dentro do limite legal, inclusive, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, nós vamos estar atendendo a valorização das 47 carreiras que o Estado detém.
A área da saúde, você tocou no assunto aí, vai ser uma área para esses próximos anos muito delicada, tendo em vista o represamento de cirurgias, de atendimentos por causa da pandemia. Então, nós temos alguns dados aí que falam em mais de 100 mil na espera de cirurgias, e nós sabemos que o governo repassa para as entidades filantrópicas um valor do SUS bem mais baixo, que provoca assim uma defasagem no próprio orçamento. Como que você tem planos para resolver a situação que é delicada? É muita gente pedindo, é impressionante. A gente que está na área de saúde fica de mãos assim, atadas. Porque doutor Miquimba, essa é uma administração complexa mesmo, né? Até porque a regulação não é do Estado. A regulação, por exemplo, aqui em Campo Grande, é do município. Os repasses de recursos, eles são do SUS, por uma tabela extremamente defasada, é um problema sério, e o Estado passa do seu orçamento próprio para uma série de instituições filantrópicas, como você disse, mesmo nos municípios que têm gestão plena da saúde, um valor que muitas vezes ultrapassa, né, aquilo que seria a contratualização que a gente chama. E ultrapassa porque a gente sabe da necessidade. Então, qual que é o caminho, por exemplo, para esse represamento que tem? E já começou desde abril ou maio, se eu não me engano, aqui no estado de Mato Grosso do Sul. São 2 programas chamados Opera MS e Examina MS, que é uma forma do governo contratualizar todas essas ações e intervenções que estão na fila e com a rede, inclusive privada, né, para que a gente possa dar vazão a essas filas que existem em função da pandemia, né, e isso tem acontecido. Alguns municípios aceleram mais, outros menos, mas dentro da capacidade de cada um, o Estado está garantindo o financiamento dessas ações. E é um investimento permanente. A regionalização ajuda muito esses hospitais regionais, porque eles vão desafogar parte do sistema, é ampliação efetiva de rede, né, e isso ajuda muito desde a atenção primária até a alta complexidade. Candidato Riedel, sobre segurança pública, a gente acompanha sempre a questão da fronteira, violência na fronteira, terra sem lei. Quais são suas propostas para a região de fronteira? Jackson, a segurança pública ela tem 2 palavras-chave aí, né, que é coordenação e inteligência. Né? Quando a gente fala de coordenação, a gente está falando da parceria com as forças federais de segurança pública, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Forças Armadas. Num estado como o nosso, que tem 1.500 quilômetros de fronteira, é fundamental a presença da Marinha do Brasil, da Força Aérea Brasileira, do Exército Brasileiro, na coordenação e no apoio, né, às ações de fronteira. E o Estado tem se saído muito bem, não à toa. Né, ele tem batido recorde em apreensão de drogas. Hoje de manhã eu estava vendo no noticiário, estava dando uma entrevista numa emissora e estava vendo no noticiário a apreensão de mais de 160 toneladas de um insumo para o refino de droga. Né? Então esse tipo de notícia, todo dia nós estamos nos deparando com essas ações das forças de segurança. E o Estado é o quinto estado mais seguro do Brasil. É o segundo estado que mais primeiro estado que mais equaciona crimes, resolve crimes, né, cometidos aqui dentro. Então a segurança pública, apesar de a gente estar sempre tendo que melhorar, cada vez mais tem espaço para melhorar, ela está avançando fruto dos investimentos. E esses investimentos têm que ser garantidos e permanentes. Investimento em equipamento, investimento em viatura, em armamento, valorização do profissional, dentro daquela linha que eu falei de ocupar o espaço máximo do orçamento para a gente poder valorizar o profissional da segurança pública deve ser sempre valorizado no seu plano de cargo e salário, nas suas promoções, na sua perspectiva profissional, na qualificação, né, cursos, formação, tudo isso compõe, né, o conjunto segurança pública. E esse é o caminho que a gente tem que adotar. Candidato, eu agradeço o senhor pela entrevista aqui no Jornal da Hora e queria parabenizá-lo por vir trazer as propostas. A gente tem acompanhado colegas de outras emissoras que marcam debate, como o senhor disse, e o candidato Contar não tem aparecido, inclusive ainda não aceitou o nosso convite para vir aqui na rádio. Então, parabenizo o senhor
por andar em todos os municípios, teve mais de 51 municípios onde o senhor saiu vitorioso no primeiro turno e espero que o senhor tenha sucesso na caminhada.